Dando continuidade aos nossos ciclos de estudos, hoje nós iremos abordar a atuação do psicopedagogo no ambiente escolar. A professora que fala é a professora Cristiane e a disciplina é Fundamentos da Psicopedagogia. Então, atualmente nós podemos dizer que a escola é o primeiro lugar no qual as crianças e adolescentes eles partem do convívio familiar ou da convivência familiar para uma relação mais externa, uma relação interpessoal. Então, nesse espaço, eles começam a fazer parte de outros círculos com outras pessoas, né? E aprendem a partilhar as experiências e conviver com a diversidade de indivíduos que existem ao seu alcance dentro dessa nova modalidade de convivência. Assim, a escola ela é o caminho que auxilia a integração dos alunos com a comunidade na qual eles fazem parte, né? Fazendo aí com que esse indivíduo eles construa relacionamentos sociais e contribui assim, né, esses relacionamentos para o crescimento pessoal e intelectual desse indivíduo em formação. A atuação do psicopedagogo, ele é dividido em dois campos de atuação. O primeiro campo de atuação, que está aqui à esquerda do slide, é a psicopedagogia institucional, que ela se caracteriza, né, pela própria intencionalidade do trabalho, ou seja, os psicopedagogos eles atuam na construção do conhecimento do sujeito, que neste momento, né, é a instituição com a sua filosofia, seus valores, a sua ideologia. Então, a demanda aí da instituição está associada à filosofia, perdão, está associada à forma de existir, né, do sujeito de modo institucional, seja ele a família, a escola, uma empresa, uma indústria, um hospital, seja uma creche ou uma organização assistencial. Isso são as instituições existentes. Então, o psicopedagogo ele pode atuar dentro desses campos de atuação. O outro campo de atuação é a psicopedagogia clínica. Então, nesse trabalho clínico, que se dá em consultórios especificamente e hospitais, o psicopedagogo ele busca não só compreender o porquê de o sujeito não aprender algumas coisas, mas também o que ele pode aprender e como ele vai aprender. A busca aí desse conhecimento, ele inicia no processo diagnóstico, no momento em que a ênfase é a leitura da realidade daquele sujeito, né? Então, aquele primeiro momento, aquela escuta, para então proceder aí na intervenção, que é o próprio tratamento ou encaminhamento para um outro especialista. Então, vocês veem que o campo de atuação institucional dentro da psicopedagogia, ele tem várias instâncias que ele podem atender, né? Vai da família até uma organização assistencial. Já o clínico, não, ele é específico, é limitado esse campo de atuação. É dentro de consultórios e hospitais. A pedagogia, ela é uma área que oferece aí um vasto campo de atuação e que existem inúmeras opções em que o pedagogo ele pode se especializar e posteriormente iniciar aí uma carreira profissional que transcende a questão da sala de aula. Então, dentre essas opções, Bossa, a Nádia Bossa, ela coloca que, destacando a área de atuação do psicopedagogo, é possível perceber que tanto na área educacional quanto clínica pode-se atuar o psicopedagogo. Então, o indivíduo tem a sua formação em pedagogia, então ele tem esse vasto campo de atuação. Ele pode estar na sala de aula, mas ele pode se especializar dentro da psicopedagogia clínica e atuar num hospital, numa clínica. O trabalho desenvolvido aí pelo esse profissional na psicopedagogia institucional, ele traz aí uma exigência de uma metodologia diferenciada dentro da sua prática. Então, para se trabalhar em uma escola, o corpo técnico ele precisa estar o quê?
preparado para as adversidades que vão enfrentar. Esse psicopedagogo ele precisa estar preparado, né, para atender às diversidades dos alunos. E também deve observar, né, os casos em que as crianças elas apresentam dificuldades em se desenvolver dentro da sala de aula. Por isso, o processo de aprendizagem, ele exige que o professor ele esteja sempre moldando e inovando nos seus métodos que venham auxiliar aí o aluno ou o indivíduo na construção desse saber. O psicopedagogo institucional, ele trabalha diretamente com a criança e com a família, né? Então, essa parceria formada aí entre família, com os familiares, ele facilita esse trabalho, né? Esse processo de intervenção para o desenvolvimento dessa criança. Pois para a criança, para que ela consiga aprender de forma assim proveitosa, hoje é necessário que haja aí o apoio, né? A ajuda e o incentivo dessa família, porque a família ela é a base da educação. Então, dessa base vem o convívio, né, e a estrutura desse relacionamento familiar. E os dois lados, né, tanto o psicopedagogo como a família, eles firmam aí um compromisso em prol dessa evolução da aprendizagem escolar dessa criança e a partir dessa, digamos assim, desse dessa maneira de firmar esse compromisso entre as partes, vai abrir essa porta, né, de transformação do aluno no que nós pretendemos enquanto instituição escola, que é formar um ser social e crítico. Então, dessa maneira, o psicopedagogo escolar, que é o institucional, ele deve conhecer, ele deve reconhecer e ele deve também problematizar o sistema do qual ele faz parte. E aí entra essa questão de envolver toda a equipe diretiva e pedagógica da escola, que seria o supervisor, o orientador educacional, psicólogos, professores, os alunos, os funcionários, que não são os professores que trabalham diretamente com a criança, mas é toda essa equipe, né? Essa equipe diretiva da escola. E deve ampliar aí esse espectro de compreensão desse fenômeno, né, que a criança está passando, ou as crianças que podem estar se tornando aí um obstáculo à dinâmica do funcionamento da escola, né, porque a escola, ela demanda colocar resultados à frente, né, a partir das práticas feitas no dia a dia. Então, o papel desse profissional é importante nesse constante pensar e repensar do sistema educacional e também da praxis desenvolvida no dia a dia. O psicopedagogo, ele atua no campo escolar e ele necessita, né, estudar e entender seu âmbito de trabalho. Então, ele precisa conhecer. Então, dessa forma, ele vai obter uma visão geral do funcionamento do local, né, da escola ou da creche que ele está trabalhando, ou de uma entidade assistencial. Então, ele precisa conhecer como é que funciona esse processo todinho. Então, para que isso ele deve envolver todos os trabalhadores, todos os agentes, né, de serviços, tanto os agentes de serviços gerais, o pedagogo que está lá atuando, o vigilante, o secretário, o supervisor, os professores, os pais e responsáveis. E também os alunos, ou seja, todos que se encontram ativos nesse ambiente institucional. E a partir dessa observância, né, dele entender, ele coletou aí as informações, né, para ter essa dimensão e compreender aí como é que o ponto inicial, ou até que ponto está esse problema e como é que ele deve ser tratado. Então, dentro do trabalho do psicopedagogo, é correto dizer que esse trabalho ele deve ser desenvolvido em equipe e é de grande importância para quem vai receber esses cuidados, né? Esse trabalho em equipe,
Por quê? Porque esse trabalho em equipe entre esses profissionais, eles todos devem estar atentos aos sinais que as crianças elas vão repassando, né? Pois dependendo aí do caso que essa criança ela apresente, ela poderá apresentar-se aí como causas simples ou causas mais complexas, né? E por isso, se toda a equipe técnica educacional, né, toda essa equipe diretiva da escola estiver motivada e determinada a encontrar aí a solução para as barreiras que estão sendo encontradas por esse aluno, por esse educando, eles obterão aí êxito no seu trabalho. E, com isso, né, irão contribuir para o crescimento escolar do alunado, né, desta instituição, que irão aprender mais. Então, é, um, existe aí um sintoma, né, no sentido de que não aprender não configura um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de comportamentos, né? Porque a criança que ela não aprende, ela começa a trazer inúmeros fatores, né, que impossibilitam ela alcançar esse processo aí de aprender dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, ela começa a ficar limitada, porque ela não consegue se desenvolver e ela vai colocando situações, né? Então, esses fatos, eles estão relacionados também com a questão do afeto, da nutrição, da moradia dessa criança, ou algum fator biológico, né, de saúde, ou a sua questão da sua coordenação motora, e aí vai. São inúmeros fatores que a criança ela vai apresentar. E aí o problema de vista também é um dos fatores que geram a falta de interesse das crianças, vocês sabiam? Porque a dificuldade do aluno em aprender em relação a essa questão, ela se torna um empecilho no dia a dia. Por quê? Porque a criança ela não está conseguindo visualizar, ela não está conseguindo enxergar. Então, ela não vai ter interesse em estar ligada ao quadro ou um caderno, fazendo o que o professor está solicitando. Então, o trabalho na instituição escolar, ela apresenta aí duas naturezas, né? Bem distintas, porém importantes a serem ressaltadas. Primeiro, ele diz respeito aí a uma psicopedagogia voltada para o grupo de alunos que apresentam dificuldades na escola. Então, o objetivo aí é reintegrar e readaptar esse aluno à situação da sala de aula, né? Possibilitar ele aí se encaixar aos ritmos, né? O segundo tipo é o trabalho, ele se refere à assessoria junto aos pedagogos, orientadores, professores. Então, o psicopedagogo institucional, ele também dá esse suporte para os profissionais que trabalham diretamente com as crianças, né? Então, eles têm o objetivo aí de trabalhar essas questões pertinentes às relações vinculares professor-aluno, né? A questão da afetividade, que é muito importante. E também redefinir aí os procedimentos pedagógicos, né? As ações que os professores utilizam, né? Através aí da aprendizagem dos conceitos das diferentes áreas do conhecimento. E a ação do pedagogo ou da psicopedagogia, né, essa ação que ela exerce na sala de aula, ela tem um objetivo de prevenir e tratar os casos de não aprendizagem. Vejam que eu até destaquei a palavra não, porque é a ação do psicopedagogo, não é institucional, ele não é tratar a dificuldade, é fazer o processo preventivo. Quem trata a dificuldade é o psicopedagogo clínico, que faz a intervenção de maneira enérgica. Então, uma vez que se demonstra a necessidade de um atendimento psicopedagógico, é importante se empenhar em diagnosticar o problema através aí das avaliações que são feitas, que é a anamnese, e alguns diagnósticos que são feitos, né? Que aí entra aí dentro dessa anamnese a entrevista ao paciente, à família, ao professor que está atendendo, né? Na busca aí de entender as possíveis causas, né? Dessa dificuldade. Aí é feito testes, né? Para ampliar aí a questão desse trabalho e ver se o que realmente essa criança tem, qual o tipo de dificuldade, se é realmente o psicopedagogo institucional que vai atender, se é o clínico, ou se vai ser necessário encaminhar ele para um outro especialista.
Aí, nesse campo aí escolar, né, essa área, ela não é bem aceita pelos profissionais que estão atuando no dia a dia de sala de aula, né? Eu coloquei aqui até rejeição de alguns educadores, porque muitos deles apresentam essa resistência em aceitar a maneira de passar o conhecimento proposto, né? De mudar suas práticas, porque esse profissional da psicopedagogia institucional, ele vai propor ideias de mudanças, né, da prática, da praxis desse profissional, né? Então, os profissionais, eles acreditam que o psicopedagogo, ele se torne aí uma ameaça, né? Vamos colocar assim, devido à sua reorganização, a uma readaptação do método de ensino que esse profissional vai ser necessário fazer para que ele possa atender o grupo de alunos ou um em específico, não sei, vai demandar a situação de cada sala. Então, a psicopedagogia ela tem como foco, né, orientar o ser humano a obter a aprendizagem, né, dar essa estrutura sistemática. Ela também visa a questão da melhoria do modo do indivíduo aprender e raciocinar, a prevenção de possíveis problemas no quesito aprendizagem. Por isso, a importância de se ter na escola um profissional para ele estar tendo este olhar diferenciado, ou mesmo os professores que têm o curso de pedagogia fazer essa pós em psicopedagogia, né, para ter esse olhar diferente, fazer a remediação aí, ou tratamento de causas de dificuldade, que aí no caso será encaminhado para o psicopedagogo clínico, né? Despertar aí no aluno esse prazer em adquirir o conhecimento, né? Em fazer parte desse contexto, né? Então, o psicopedagogo, ele trabalha com múltiplas fontes de dados, tá? São decorrentes aí do uso que se faz de inúmeros métodos. Um deles é a observação, as conversas casuais. Aí já tem as mais orientadas, que são as entrevistas, documentos relacionados à vivência da criança. Então, múltiplos tipos de participantes também se encaixam dentro desse processo, né? Que são os secretários de educação, as superintendências, os CREAs, os orientadores educacionais, os diretores das escolas, os professores, a família. Então, é importante, né, dentro desse contexto, que o psicopedagogo, ele traz esse papel, né, ele vem com esse papel de facilitar aí a desenvoltura do trabalho da gestão e do trabalho desenvolvido na sala de aula. Então, papel de facilitadores, né? E a partir do momento em que se detecta o aluno precisando dos cuidados aí do psicopedagogo, inicia-se então o método de avaliação da causa do problema, né? O psicopedagogo ele vai trabalhar mediante aí as especificidades de cada caso, né? Analisando de maneira bem individual. Então, dessa forma, é mais fácil, digamos assim, de amenizar as barreiras da dificuldade de aprendizagem, não de modo generalizado, geralmente, como se trabalha em sala de aula, mas atendendo à necessidade de modo bem individual de cada aluno. Psicopedagogia, prevenção versus intervenção. Então, a psicopedagogia ela vem ganhando aí cada vez mais o seu devido espaço dentro do ambiente escolar. Né? Esse trabalho ele é desenvolvido na escola e exerce função de colaborar, né, com os professores. E esse processo de colaborar com os professores no desempenho aí de atender as demandas, né, das escolas, garantir aí que seja repassado um ensino de qualidade também dentro desse processo colaborativo. Esse é um dos objetivos, né, da atuação do profissional psicopedagogo. Então, cabe aí ao psicopedagogo perceber, né, as eventuais perturbações no processo de aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecer aí a integração entre os indivíduos, promover orientações metodológicas, então fazer ali
um treinamento com os professores, né, dando orientações sobre as práticas, a maneira de observar como a criança está se desenvolvendo, também de ver a necessidade de cada professor em relação às suas maneiras didáticas e o professor entender que cada aluno tem as suas particularidades e que elas precisam ser atendidas. Então, ele faz esse processo de orientação. E também, né, que é a ideia de Nádia Bossa, né, perceber as eventuais perturbações da aprendizagem, Bossa 1994, página 23. Então, Bossa, ela procura esclarecer o papel do que compete ao psicopedagogo, evidenciando aí que ele seja incorporado aí em uma linguagem clara quanto ao desenvolvimento do seu trabalho. É importante que todos saibam qual a finalidade de ter esse profissional na escola. Ele vai atender somente o aluno? Ele vai sair para dar uma orientação aos professores? Então, a gente está percebendo aqui que ele colabora diretamente, né, com esse dia a dia da sala de aula, dando esse, digamos assim, esse norte para os profissionais que estão com as crianças, não só ouvindo as queixas. Então, a atuação do psicopedagogo escolar, ela é importante porque é através do trabalho desenvolvido na escola que é possível solucionar situações desfavoráveis, né, para a aprendizagem, né? Então, essas situações que afloram no ambiente educacional, então é importante, né, essa solução para situações. E trabalhar também com a questão da prevenção dos problemas de aprendizagem. Ah, minha sala todos os alunos sabem, mas em algum momento algum vai desenvolver alguma situação não interessante em relação à aprendizagem, é um problema. Então, já tendo esse profissional, vai ficar mais fácil o processo. E também esse profissional ele precisa estar preparado para atender qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldade, tá? Fazendo aí valer o seu real papel como profissional capacitado dentro da instituição escolar. E aí, Vygotsky, 1994, página 54, ele coloca que a importância das interações sociais, ressaltando a ideia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais para aprendizagens e defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. Portanto, é a partir da sua inserção na cultura que a criança, através da interação social com as pessoas que a rodeiam, vai se desenvolvendo na constituição do seu eu. Muito importante essa questão da interação social para a formação do indivíduo. E apropriando-se das práticas culturalmente estabelecidas, ela vai evoluindo das formas elementares de pensamento para formas mais abstratas, que ajudarão a conhecer e a controlar a sua realidade. Então, Vygotsky ele coloca aqui a importância, né, de se trabalhar essa interação social entre os indivíduos para que ele possa se desenvolver, sair aí de um pensamento bem limitado para um pensamento crítico e conseguir, né, se desenvolver dentro da sociedade. O convívio fora da escola, né, ajuda bastante aí, segundo Vygotsky, na evolução de qualquer pessoa, né? Se tratando de crianças, porventura não tem nenhum problema de aprendizagem, mas ele precisa, né, desse convívio fora da escola, né? E esse convívio ele auxilia no desenvolvimento do sujeito na escola e também fora dela. É muito importante esse processo. Então, Vygotsky ele ressalta também a importância aí da convivência, da interação social, a troca de conhecimento que permite aí as pessoas elas desenvolvam a sua autonomia, né? Ter mais atitude, a relação interpessoal, né? Que deve ser visível. E é um processo que é importantíssimo aí para a evolução do ser humano de forma geral, né? Bem geral. A construção do conhecimento, ela é um processo que ocorre não apenas no ambiente escolar, mas também fora do ambiente escolar. Então, a participação das pessoas na qual fazem parte da convivência do sujeito que tem bloqueio de aprendizagem é de suma importância para
para essa questão da construção do próprio eu, né, dele se conhecer e saber que está se desenvolvendo e que necessita desse desenvolvimento. Então nós sabemos aí que a escola, ela é um ambiente que tem por missão desempenhar e repassar conhecimentos, né? Há muitos que procuram. Então, uma vez que a escola, ela contribui assim no processo intelectual e conceitual dos alunos, nós vamos formar indivíduos preparados, né? Então, se torna aí um ponto aí que a aprendizagem ela significa humanizar. Então, a escola, quando ela faz esse processo gloriosamente, né, ela contribui nesse processo intelectual dos alunos, ela traz uma aprendizagem que significa humanizar, que o ser humano ele não nasce humano, né? E que ele vai sendo moldado com a convivência com os outros, vai se preparando, vai sendo um ser mais liberto, né? Vai abrindo aí os seus horizontes, as suas perspectivas sociais também. Aí, dentro desse contexto, é importantíssima a participação da família, nesse contato com os amigos, né? Com as pessoas mais próximas, possibilita aí para esse indivíduo que ele tenha uma voz mais ativa e não que ele seja reprimido. Então, ajuda ele a progredir no seu dia a dia no ambiente educacional. Então, aí dentro desse contexto, o trabalho do psicopedagogo educacional em prevenir o educando, ele permite ao profissional compreender as relações internas e externas desse aluno, né? Fazendo aí essa interligação da vida da criança com a vida escolar. Então, esse processo de prevenção pedagógica, no que diz respeito à aprendizagem, ela envolve tanto o aluno como também a família, a sociedade em que ele faz parte, né? Então, o trabalho de prevenção, né, a partir das metodologias diferenciadas, então, esse trabalho de prevenção ele deve ser ministrado, né, de maneira trazendo práticas diferentes, né, onde o mediador ele busca aí novas formas de atrair atenção, de despertar o desejo do aluno em aprender. Então, quando você leva novidades para a sala de aula, você está prendendo o seu aluno para aquele momento. Então, é importante a gente entender que a prevenção ela não se realiza apenas na qualidade ou quantidade abusiva de informações que às vezes nós colocamos, né, para os alunos, né? Então, é uma tarefa que exige aí muito do psicopedagogo em utilizar meios práticos, pedagógicos, né, para que ele possa usufruir dos seus conhecimentos já aprendidos. E o profissional em pedagogia, ele precisa estar sempre fazendo essa retomada de conhecimento do que ele aprendeu na graduação, dentro dessa disciplina, né? Fundamentos da psicopedagogia, dentro da pós-graduação, que ele pode fazer também, compreender quais são os métodos pedagógicos que tem para trazer essa criança, né, para a sua realidade. Aí o psicopedagogo, ele pode atuar em diversas áreas, né, de forma preventiva e terapêutica, para compreender aí os processos de desenvolvimento das aprendizagens humanas. Então, o psicopedagogo ele pode desempenhar uma prática docente também, né, envolvendo aí a preparação de profissionais da educação, ou atuar ele mesmo dentro da própria escola. Então, cabe a esse profissional, né, detectar as possíveis perturbações no processo de aquisição do conhecimento, né, da aprendizagem desse aluno. A função do pedagogo dentro desse contexto todo, ela é muito desafiadora, né? Porque estimular e avaliar o conhecimento do aluno ou de um grupo, ou usar um método de avaliação psicopedagógica, ela tende aí a apreciação de alguns aspectos importantes para o desenvolvimento educacional. Então, o processo de aprendizagem humano, ele implica, assim, diretamente no, no ser, né? No que ele está passando, qual é o processo de ensino-aprendizagem que está sendo repassado para ele, como é que está sendo essa aquisição desse conhecimento. Então, essa repassagem, né, essa contribuição que está sendo dada para ele,
vai contribuir de maneira significativa para que ele possa evoluir em seus conhecimentos. Então, é importante o profissional ele observar o cotidiano da criança e planejar uma estratégia de prevenção. Não é simplesmente fazer uma anamnese, fazer essa observação, esse levantamento de informações e ir para o atendimento sem uma orientação, né? Sem uma estratégia que vá ali de encontro com aquela dificuldade do aluno. E aí, dentro desse contexto, a intervenção psicopedagógica, ela nasceu ligada ao sistema educacional e nela foi ganhando aí espaço, né, como a gente já vem pontuando na nossa fala, de uma maneira assim que hoje ela não pode, né, como é que eu posso colocar? Ela não pode assim se desviar do seu papel crucial, que é em relação ao o apoio aos processos educativos, né, que são desenvolvidos aí no dia a dia da sala de aula nas escolas de ensino fundamental e médio. E a psicopedagogia, ela originou-se assim devido às grandes demandas apresentadas pelos indivíduos, né, pelos alunos, a partir dos problemas, né? Então, a aprendizagem, vamos colocar assim, é o eixo central de estudo do profissional em psicopedagogia. Então, é a aprendizagem, é como o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, mas o foco é a aprendizagem, né? Compreender esse fenômeno aí. A intervenção do psicopedagogo, ela focaliza aí o sujeito em sua relação com a aprendizagem, né? A meta do psicopedagogo é ajudar aquele que, por diferentes razões, ele não consegue aprender de modo formal ou informal. E aí ele vem, né, com a sua intervenção para que ele consiga, né, não só se interessar pelo aprender, mas também adquirir as habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa aprendizagem, né, desse conhecimento. Então, a proposta do diagnóstico, dentro desse contexto que nós estamos pontuando, é em base aí os conhecimentos teóricos e práticos que busca aí as características, né, que evidenciam e caracterizam o momento das pessoas, né, do que eles estão passando. E a intervenção diagnóstica dentro desse processo, ele pode ajudar as crianças com os problemas de aprendizagem como, né? Então, ou seja, os educadores, eles devem buscar, sim, a ajuda desses atendimentos, né, especializados para lidar como um subsídio, né, no processo de ensino-aprendizagem, porque nós temos muitos professores maravilhosos que realmente se empenham dentro desse processo de aprendizagem das crianças, preocupados porque não estão aprendendo, então eles buscam esse apoio, né, porque não estão conseguindo sozinho. Então, quando se tem esse apoio, né, Nádia Bossa, ela coloca que é importante falar sobre o problema de aprendizagem, que é preciso compreender o que é aprendizagem, como ela se processa no olhar psicopedagógico, porque às vezes tendemos a dizer assim, ah, esse menino não aprende nada. Não aprende nada ou ele não está conseguindo desenvolver a leitura, né, esse processo sistemático. Então, Nádia Bossa, ela coloca que é válido, né, se fazer um diagnóstico psicopedagógico frente aos problemas enfrentados no dia a dia de sala de aula. E para que o processo de ensino-aprendizagem ele seja repassado ao alunado assim de forma bem prazerosa, né? É importante que todos participem, então a participação de todos os profissionais do ambiente escolar, né? Desde a recepção pelo vigia, né, da escola, até os profissionais da limpeza, os profissionais que fazem a merenda. É um ciclo, né? Um ciclo vicioso em que todos têm que estar ali participando para que realmente essa contribuição ela aconteça de maneira direta, né? Essa intervenção no processo de aprendizagem. Então, a educação ela é o caminho, né, para igualar todas as classes sociais. Então, se a criança ela não consegue
se desenvolver e ter uma interação social adequada, a educação para ela não serviu dentro desse contexto que nós falamos como caminho, né, de equidade. Os agentes educacionais, eles têm aí por missão transmitir de forma bem simplificada a educação, uma educação de qualidade, né? Tornando assim os alunos pessoas mais, digamos assim, preparadas para a vida adulta, para o mercado de trabalho. O educador e o educando, a prática docente sobre o olhar psicopedagógico. Então, cada pessoa ela tem, colocar assim, o seu modo de se desenvolver único, né? Singular, diferente dos demais. Ninguém é igual a ninguém. Então, alguns aprendem com mais facilidades, outros aprendem com maior dificuldade ou de modo mais vagaroso, né? Então, o profissional ele analisa aí de modo individual cada caso, né? Então, ele busca aí adequar os conteúdos de ensino conforme a demanda dos alunos, né? Em caso onde o processo de ensino-aprendizagem ele apresenta aí falha por parte do aluno. Então, é necessário aí, digamos assim, reavaliar, né, o conteúdo programático, né, para aquela disciplina ou para aquelas disciplinas e refazer um embase teórico específico em relação à necessidade específica do aluno. É realmente o aluno que não está conseguindo? É a prática docente que não está sendo adequada para o repasse desse conteúdo? Então, tem que fazer toda uma análise, né? Então, a prática docente, ela pode, em muitos casos, contemplar aí atividades diferenciadas, né, que transcendem os limites da sala de aula. E Paim, gente, Paim, tá. Cabe aí ao educador, né, segundo Santos, definir metas e estratégias que poderão ser conjuntamente elaboradas com os educandos, visando a qualificação do ensino e do aprendizagem. Então, ele entende aí essas práticas educativas a forma de condução do ensino de um determinado tema, né? Então, os objetos utilizados para a transmissão desse conteúdo que está sendo repassado, né? Quais as pessoas envolvidas, como ela se dá nessa participação, né? Quais os objetivos a serem alcançados. Então, Santos, ele destaca que é importante a questão da prática docente em relação ao plano de ação para desenvolver, né, esse educando. Então, o planejamento é essencial, porque o planejamento é o que faz o processo de mediação e que irá basear, né, o dia a dia da sala de aula, a prática desse professor na sua aula, né? Quais as metodologias, quais os conteúdos programáticos que ele vai utilizar. Então, tudo isso faz parte. É importante sempre e entrar numa sala de aula com o planejamento. O educador ele deve ter aí essa atenção, né, voltada ao objeto de estudo. Quem é o objeto de estudo? É o aluno, né? Porque com a visão do psicopedagogo ele estabelece digamos, atividades pedagógicas bem específicas, né, para fazer a prevenção do mau aprendizado. Então, as atividades de intervenção pedagógica é a forma de investigar uma ação que será feita ao aluno. Então, essas atividades, elas têm por objetivo aí auxiliar o sujeito no que vai, no que não vai bem no desenvolvimento educacional e uma vez que para chegar a aplicar essa metodologia foi feito toda uma investigação, todo um processo de esclarecimento a respeito da queixa que foi trago por parte do aluno. O diagnóstico psicopedagógico ele deve ir em busca de resposta para algumas perguntas particulares, né? Por exemplo, perguntas que o porquê do bloqueio que essa pessoa está apresentando, como a família dessa criança reage. Né? Então, tem que ter sempre esses questionamentos, né? Para que possa buscar as devidas respostas.
E esse diagnóstico, ele favorece aí o atendimento de como o aluno, né, ou os pais, junto com esses profissionais, eles devem avaliar a conduta, né, dessa criança, como é que ela está realizando as atividades de casa, se ela está participando direitinho das aulas, entende? Ter essa percepção. Ou se tem fatores associados à desestrutura familiar que está contribuindo aí para esse mau aprendizado desse aluno. E aí, Paim, em 1985, página 77, ele coloca que a tarefa diagnóstica tem um enquadramento próprio que possibilita solucionar rapidamente os efeitos mais nocivos do sintoma para depois dedicar-se a afiançar os recursos cognitivos, né? Então, para se chegar a esse resultado final do diagnóstico, o psicopedagogo ele precisa, né, estudar com cautela cada caso, né? Ver todos os pontos que podem ser plausíveis para estar atrapalhando o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. Então, é sempre importante, né, o orientador que ele esteja revendo aí as suas práticas, né, convencionais de forma crítica, cuidando para que os conhecimentos não fiquem ultrapassados, ou fora de contexto, né? Precisa estar sempre ali em ativa, né? E para uma investigação, para que a investigação ela aconteça de forma, digamos, eficiente, vamos colocar assim, é preciso que o psicopedagogo, ele vá além da sua simples entrevista. Já entrevistei a família, então já dá para mim traçar um perfil do meu caso, do meu aluno, né, do meu aprendente, né? O psicopedagogo, ele é um profissional que ele tem que ter objetividade em ajudar de forma sensata a quem precisa. Aí os desafios encontrados na vida escolar do aluno devem ser vistos, né, como forma de superação, para assim seguir na vida escolar. Então, o psicopedagogo, esse profissional, né, ele é fundamentado aí dentro de todo um contexto teórico e prático. Então, esse profissional, ele precisa sair da sua zona de conforto, ele precisa ultrapassar e traçar novas práticas para a obtenção, né, das informações necessárias para que ele possa fazer esse planejamento e usar, né, na sua prática com o alunado, né? Então, o psicopedagogo, ele é o profissional que tende a atender as demandas dos alunos de forma específica, advinda de estudos de caso, cuja principal enfoque é a aprendizagem do aluno. Não pode esquecer nunca que o foco principal é a aprendizagem do aluno. Então, o psicopedagogo, ele contribui, né, através da prática docente, para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do aluno. Então, as estratégias elas devem alternar conforme a realidade de cada pessoa. Também o atendimento inicial ele pode variar dependendo do quadro do aluno, se é uma vez, duas vezes por semana, ou se deve ser mais intensificado. O processo de ensino psicopedagógico, ele parte aí de maneira que venha, né, a favorecer o desenvolvimento intelectual desse sujeito. Então, há toda uma preocupação por parte aí, tanto dos profissionais da educação, como até mesmo dos psicopedagogos, em fazer valer o processo ensino-aprendizagem. E aí, de acordo com Martins, 2004, página 46, na concepção construtivista da aprendizagem escolar, esta é entendida como processo de ampliação e de transformação dos esquemas de conhecimentos prévios do aluno devido à sua atividade mental construtivista, né? Então, conforme a descrição do autor, vale salientar aí que é indispensável a obtenção de conhecimentos prévios para iniciar um estudo de intervenção. Então, para mim ter esses conhecimentos prévios, eu preciso fazer observações, eu preciso conversar, conversas informais, ali mais naturais, que não venham fazer com que a pessoa guarde informações,
fazer ali uma entrevista, né, com as pessoas envolvidas no processo. E diante aí desse processo, né, de todo esse levantamento prévio, ver o rendimento, né, escolar desse aluno, como é que tá, quais são as atividades que foram propostas, né, se foram atividades voltadas para recapitular o que não foi bem desenvolvido pelo aluno. Então, a ação psicopedagógica ela é importante por quê? Porque o psicopedagogo, ele necessita conhecer e valorizar a questão das diferentes aprendizagens construídas, né, pela pessoa ao longo da sua história de vida, né, digamos assim, né, considerando aí que todos podem contribuir dentro desse processo para favorecer aí a aprendizagem ou estimular o aparecimento de dificuldades maiores, digamos assim. E considerando aí todo esse contexto, né, esse olhar, essa escuta que deve ser feita dentro da ação psicopedagógica, né, para que aquela pessoa ela aprenda, leve em consideração as experiências, os conhecimentos já adquiridos, os sentimentos, as sensações, questões de valores familiares, as habilidades também, as dificuldades que se espera, né, que o psicopedagogo venha trabalhar aí na sua totalidade da pessoa, né? Então, preparar esse indivíduo de forma geral. Então, considerando aí que o ser humano ele tem suas habilidades, que ele tem os seus conhecimentos, que advém aí do seu convívio familiar, da sua convivência familiar, que todas essas informações o psicopedagogo ele deve notar que o indivíduo ele está em constante processo de aprendizado. Então, diante da história de vida dessa pessoa, é necessário que se conheça as diferenças, né, de cada sentimento, do conhecimento empírico que possa estar ajudando aí essa pessoa, né, a desenvolver, ou por que que esse indivíduo, esse sujeito está cheio de emoções, de sentimento que passa aí, que possa estar sendo aí, digamos assim, o fator essencial para esse bloqueio na aprendizagem. Então, esse profissional ele vem fazer esse processo aí de escuta, ter esse olhar diferenciado para que ele possa estar ajudando esse, esse aluno. Então, dentro de todo esse contexto, né, nós podemos perceber aí que o trabalho do psicopedagogo escolar ele colabora na aprendizagem, né, favorecendo aí para o desenvolvimento integral do aluno. Como esse profissional ele tem muito a contribuir com o desenvolvimento educacional do ser humano. Então, é importantíssimo que, se fosse possível realmente, né, pela questão política, né, os poderes públicos investissem na contratação desse profissional para estar no dia a dia, né, da escola, ali dando todo o suporte, porque a educação ela é a única maneira, né, de mudar o mundo e as pessoas que estão inseridas nele. E aí, Paim, em 1985, página 74, ele coloca que diremos que, em geral, o tratamento psicopedagógico é o mais indicado no caso de tratar-se de um transtorno de aprendizagem que é por meio, né, segundo o Paim aí, por meio do diagnóstico, é que se pode desenvolver um trabalho de intervenção. Né? A observação faz parte do papel do psicopedagogo, através de sinais e de condutas que o indivíduo vai mostrando, né, vai desempenhando aí com as atividades que são colocadas como preventivas, né, e da intervenção em prol da aprendizagem humana. A instituição escolar, ela é um ambiente que oferece educação de qualidade. Isso exige muito do corpo técnico dessa escola,
precisa ter profissionais com formação adequada para estar trabalhando, né? A equipe ela precisa estar pronta para contribuir aí nesse processo educacional. E aí cabe ao psicopedagogo, né, investir em vínculo afetivo com os alunos, né? Há necessidade do terapeuta, se ele for fazer o atendimento e ele não tiver essa intimidade, nesse vínculo afetivo com o seu paciente, o seu aprendente, não vai ter como desenvolver, né, de maneira prática as atividades, né, para desenvolver a aprendizagem desse aluno, né? Então, o trabalho desenvolvido pelo psicopedagogo, ele é de suma importância para auxiliar os alunos no processo educacional. E aí a gente vê que são N as dificuldades que as crianças enfrentam, né? Tem a descalculia, né? Que é a dificuldade de contar e de lembrar os números, tem a disfasia, que é a dificuldade em encontrar palavras que se encaixam, a dispraxia, que é a dificuldade de coordenação motora, a criança não tem uma coordenação motora bem interessante para desenvolver a escrita, a habilidade escrita, a dificuldade na linguagem escrita, que é a dislexia, aí tem a desortografia, que é a dificuldade ortográfica, a disgrafia, a dificuldade que a criança enfrenta em escrever. Então, são N as dificuldades, os transtornos, os déficits que o profissional em psicopedagogia ele vai encontrar no dia a dia de sala de aula, mas dá para se trabalhar de forma interventiva, né, preventiva, primeiro preventiva na sala de aula e naqueles casos que não deu para prever, já veio com, aí vem com a intervenção. Então é muito importante que se tenha esse profissional no dia a dia da escola, para que possa estar auxiliando o professor no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Aqui estão as referências utilizadas e até o nosso próximo encontro.